que leva hoje a... Eu vou te falar, 80% desses pacientes é a pornografia e a masturbação. Que isso, gente? É. Opa. E aí é um ponto que a gente pode falar que é um problema de saúde pública isso hoje, a pornografia e a masturbação. O que acontece é o seguinte, mais ou menos 1 ano e meio pra cá, da pandemia, né, assim... Só antes de explicar isso... mas tem também os casos da pessoa que realmente tem um problema físico, né? Que aí tem que tratar esses 80 é isso, os 20 é outro. Que aí tem aquele tratamento que faz ali um remédio, ou não sei o quê. Mas eu acho que você avalia mesmo como ligado à pornografia diretamente. E eu vou te falar o porquê, exatamente. Você falou da pandemia, eu te cortei, mas pra voltar. Não, você falou, no início da pandemia... ali na verdade no final da pandemia, vamos falar de 1 ano e meio pra cá, né? Eu comecei a receber esses pacientes jovens no meu consultório com essas queixas de disfunção sexual, englobando isso. A ejaculação precoce sempre é mais comum. Geralmente aquele paciente começa uma vida sexual e é a questão da ansiedade. Só que começou a aumentar muito o volume disso. Coisa que eu não tinha recebido era paciente com disfunção erétil. O cara de 20 anos, 30 anos, disfunção erétil. Mas também, desculpa, de novo um parênteses do que eu já ouvi, né? Isso não tem um pouco de relação com muita gente... jovem que tomou e toma Viagra? Não tem. Não? Eu vou te explicar. Acontece essa questão do Viagra, mas o Viagra não causa uma disfunção erétil. E assim, exatamente. Hoje mas não causa uma disfunção psicológica? Porque o cara tomando o remedinho, ele diz assim, não vou falhar. Não, é total placebo. Total placebo. Mas assim... O Viagra? Pro jovem. E aí eu vou explicar. Para o jovem. Eu tô falando exatamente pro jovem. O cara tomou, não adianta pra nada. É placebo. O que acontece? Rapidinho, o que o Viagra faz? Gente, muito assunto, né? Muito assunto. Vamos devagar, que esse assunto longo, extenso. Né? O Viagra para um paciente eu vou até de 50 anotar anos, pra gente não perder. Que tem uma diabetes, ele tem um problema vascular. O Viagra, ele aumenta o fluxo sanguíneo pro pênis para ter ereção. O que acontece. Ele corrige um defeito. Exatamente. Então, assim, para você ter uma ereção sadia, você precisa de um fluxo sanguíneo. É ali que acontece. E aí, ele fica rígido. Né? São as túnicas que tem ali, que ele fica rígido. Tá? Então, um paciente que tem algum problema vascular, o Viagra vai agir ali. Ele aumenta o fluxo. O cara tem que ter um problema vascular. Exatamente. Um cara de, vamos lá, 30 anos vai ter um problema desse? Não. Muito difícil. Não. Exatamente. Então, assim, eu recebo diversos pacientes tomando Viagra, absurdo. Doutor, eu não consigo ter ereção. E aí? Então... Tomando Viagra? Tomando Viagra. Porque é placebo. Porque, na realidade, como ele não tem um problema vascular... Exatamente. Não vai resolver. Não, mas independentemente dele não ter um problema vascular, aquilo não é mecânico, se ele engolir um Viagra, ele não vai injetar sangue no pênis? Ele injeta sangue. Ajuda, mas aí que tá. Se ele tem um problema aqui na cabeça, que eu falo, a relação sexual começa aqui, na cabeça de cima. Ele não consegue. Eu já recebi pacientes jovens que tomam Viagra e não conseguem ter ereção. Nossa, que coisa. E aí, assim, muitos frutos da pornografia. Então, assim, todas essas disfunções estão muito ligadas à pornografia. Mas você estava dizendo que no início... você estava dizendo que no final da pandemia, esses jovens começaram a te procurar muito. Muito. E aí eu comecei a conversar com outros colegas e é verdade, tem aumentado. Óbvio, também aumentou a questão de desemprego, ansiedade, isso tudo aumentou muito. E assim, estresse. Isso gera um caminho... uma disfunção sexual. Ok. Psicológico, ponto. Aí, todo mundo falando, tem alguma coisa errada. Eu comecei a pesquisar. Até conversando com os padres, assim, falando, cara, tem aumentado muito também nas confissões a questão da pornografia, conversando com amigos. E eu comecei a estudar. E o que me espanta, assim, se você botar alguma coisa no Google, no Brasil, assim, masturbar é bom, faz bem pra saúde. É o que você mais ouve falar. Exatamente, é isso que você vê. E aí eu peguei um artigo, um amigo meu me pegou um artigo dos Estados Unidos. Autoconhecimento. Tem que se conhecer, né? E aí eu comecei a estudar com um artigo nos Estados Unidos. E lá já virou uma pandemia. Uma pandemia. Então, o pessoal da neurociência, eles começaram a estudar todos esses jovens que começaram a evoluir com a disfunção sexual. Mas não é porque lá é o berço da pornografia, não? Sim, tudo começa lá, né? Exatamente. O berço da pornografia tá lá. É óbvio. É a pornografia americana. Sim. Você sabe que a pornografia é a 4ª maior indústria do mundo. Do mundo. E depois da internet, as pessoas esquecem que aquilo é um filme. Você escreve um negócio, você dá o enter, acabou. Você vê tudo. Antigamente, não. Tinha que sair correndo, alugar uma fita. Era fita, né? Ou tinha que ir na banca de jornal escondido. Não tinha umas coisas assim. Hoje,
A pessoa só Hoje digita basta o estar no negócio. YouTube. Não, o que acontece é exatamente isso. Com o celular, você vê tudo Eu que tento você passar quer. muito isso para o pessoal, o médico urologista, por quê? O que é a minha preocupação? O que acontece? Exatamente aquela história. O homem não procura o médico, né? Então, assim. E o primeiro, você falar vício em pornografia, as pessoas não acreditam isso nunca. Vício Não, mas em são pornografia. viciadas. São viciadas, mas como é que você vai convencer? A pornografia sempre foi Ué, normal. Você sempre... Basta você ver a quantidade de vezes que você vê aquilo por dia, a quantidade de dias que você vê aquilo por mês. Aí, é como assim... Exatamente. Pô, mas a sociedade diz que isso é bom. Isso não é ruim, entende? Não, eu entendo. Aí que é o grande ponto. E aí, esse paciente, quando chega no consultório, Enfim, eu tava contando a história, como eu comecei a estudar isso, né? E nos Estados Unidos é isso. Eles viram jovens que não tinham mais ereção. E a neurociência começou a pegar e estudar esses jovens. Isso tem um estudo de 10 anos já. Vários artigos, né? E aí, só pra vocês entenderem, tem um artigo lá numa faculdade do Canadá que eles foram pegar jovens e estudar a parte de neurociência de um grupo que fazia uso da pornografia e o outro grupo que não fazia. Não existia grupo controle. Porque todos faziam. Caramba. Eles não conseguiram. Só pra você ter uma ideia. Com Nossa, os que homens coisa e com horrível. as mulheres? Tá igual? Não. Não. É muito mais homem, mas as mulheres estão chegando. Estão chegando, né? Sim. O pessoal tá vendo no retrovisor, tá chegando o carrinho. Chegando perto, assim. A questão do feminismo, elas estão chegando, né? Mas, assim, é muito mais o homem, né? Pô, mas tá copiando coisa ruim, né? Exatamente. Né? Tá querendo se igualar no coisa Na ruim. parte ruim, né? É. E aí, esses estudos, eles mostram que o vício da pornografia, ele se torna um dependente químico, né? Como se fosse um vício de cocaína. É porque ele ativa alguma coisa no cérebro. Exatamente. Ele ativa... O que acontece? Quando você entra na pornografia, existe a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor. Então, assim, aquele neurotransmissor te dá uma sensação do prazer. Então, assim, o Lucas me ligou, olha, vamos fazer o podcast. Eu falei, cara, que felicidade. Dopamina, né? Então, dopamina é aquela coisa da vontade. A gente acordar, senão a gente seria uma árvore, né? Pra estudar, aquela sensação boa. E aí, o que acontece? O nosso cérebro, ele não está acostumado com essa enxurrada de dopamina, que é a pornografia. Essa é a grande questão. Então, assim, a dopamina, ela vem para essa questão do prazer, na verdade, para você ter a vontade. Quando você usa a pornografia, você tem uma enxurrada de dopamina enorme no cérebro. Que quando a gente faz exercício, o que a gente libera? Endorfina. É endorfina. A Eu tô dopamina confundindo sai também. aqui. Mas, Eu tô assim, confundindo os... Também as coisas. é uma questão de prazer. Só que é uma enxurrada muito menor, né? É o que eu falo. Do quê? Da dopamina ou da endorfina? Não, do exercício do que quando você assiste uma pornografia. É menor o do exercício? É menor. É menor. Imagina. Sério? Quando você assiste pornografia, aquilo ali é muito forte. É? Imagina, você assiste e quando você assiste, geralmente vai ao orgasmo, né? Então você imagina aquela enxurrada de dopamina que você cai no cérebro, entende? É você comparar. Você vai comer um alface, você solta uma dopamininha. E um bolo de chocolate? Muito mais. Então, se você comer esse bolo de chocolate, você vai se tornar um obeso, um diabético, né? A pornografia é a mesma coisa. Eles pegaram esses estudos e disseram, a enxurrada é tão grande que, assim, eles se comparam à cocaína. E aí eles têm uma imagem que mostra uma tomografia do cérebro de um paciente que é viciado em cocaína e viciado em pornografia. Ele tem uma lesão cerebral igual. Caramba. Por causa disso. Quando você tem essa descarga de dopamina, o nosso cérebro é muito inteligente. Ele bloqueia. Então, o que é isso? A gente tem 10 receptores, né? Teve essa descarga, olha, saturou os 10, vou fechar 9, ficou um aberto. Aí o cara que usa cocaína, maconha, qualquer outra coisa, a segunda vez que ele usar, o que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar a dose... Para abrir mais. Exatamente, para dar o quê? Dar mais onda. E olha o perigo, olha o que acontece. Quando o paciente na pornografia, ele assiste aquele vídeo, ele satura aquele receptor todo, a segunda vez, ele precisa de uma dose maior, né? Então ele troca o vídeo. Aquele videozinho que ele olhava ali daquele casal hétero não dá mais prazer. E aí ele começa a assistir o quê? Outros vídeos. Casal com 2 mulheres. Saturou de novo, ele tem que aumentar. Então, igualzinho, o cara que vai cheirar a cocaína, ele tem que aumentar mais ainda a dose. Ele fecha esse receptor e troca. E aí, o que acontece? Começa a trocar. Aí começa a ter vídeos de homossexual. Pacientes que começam vídeos com animais e com criança. Então, assim, aumentou o homossexualismo, aumentou a pedofilia. Aquele caso do anestesista, eu não tenho dúvida, aquele paciente, aquele cara é um viciado em pornografia. E a pessoa começa a perder a noção dele. Louco aquele homem. Mas é exatamente isso. Perde a noção total. Eu recebo mensagens de pacientes tendo relação com animal,
Qual a diferença dessa pessoa, Jesus. tirando o crime, óbvio, né? Mas assim, uma pessoa que faz uma relação com um animal... Deus me livre. E assim... E a pessoa te manda uma mensagem, tipo, como é que eu resolvo isso? Sim, exatamente. No Instagram, né? Eles mandam assim, caramba. Tem que ser internado. Então, assim, esse é óbvio, isso é o ápice, né? E é o que vem acontecendo. É como se... É, exatamente, precisa mais. Aí as aberrações vão aumentando. Não é? O cérebro tem a neuroplasticidade. Ele começa a criar caminhos e vai acostumando com aquilo. Entende? Então, a vida dele vira aquilo ali, né? Então, o que é o grande problema? Tem um artigo que fala que ele compara um professor de uma universidade do Canadá. Ele fala que é pior. Porque é o seguinte, a cocaína, você tem que comprar no morro. A pornografia, não. Tá o tempo todo a pornografia. Né? É muito tá na fácil. revistinha, tá em casa. E o cara que tá viciado em pornografia, ele vai olhar pra uma mulher, ele vai olhar pro seio. Ele vai olhar pra região genital. Ou seja, nesse momento que ele olha, ele tem um impulso de dopamina. Entendeu? Então, assim, é grave. É algo que tem que ser falado. Estraga o sujeito inteiro. Não, é destruir o cérebro mesmo. É destruir o cérebro. E como é que recupera uma pessoa dessa? E se é que recupera, sei lá como é que faz isso. Não, recupera. Exatamente. Essa questão da neuroplasticidade, ele faz um caminho, mas ao mesmo tempo exatamente como a abstinência, né? Então, assim, a primeira coisa que eu falo pra eles é acreditar que ele é viciado. Isso é 60% porque eles não acreditam. Então, o paciente senta no meu consultório, doutor, eu tô com 30 anos. Eu não consigo ter ereção. Como é que é sua vida? É óbvio, a gente tem que descartar tudo. Toda a parte hormonal, toda a parte de qualquer síndrome metabólica, tudo. Sedentarismo, aí eu converso. Eu já sei o que é. E aí, no início eu perguntava, você é viciado em pornografia? Não sou viciado não, mas me masturbo 3 vezes por dia. Porque eles não aceitam isso, entende? A questão do vício. Não existe. Já escutaram falar vício de masturbação? Eu nunca tinha escutado falar antes disso. Entende? Então, assim, eu comecei a mudar um pouco. Você tem um hábito? Tem um hábito todo dia. Você perguntou, foi mais light. O hábito. Porque você tem um homem, você tem que saber chegar no homem. Você, de vez em quando, pensa nisso? Exatamente. Não, eu faço isso todo dia. Fica tranquilo, isso é bom e tal. E aí, o homem, você tem que chegar, saber pescar ali. Não, tá, todo dia. E aí, ali eu começo a história. Só, o que tá acontecendo com você é o seguinte. Por que você tem uma disfunção erétil? E aí, tudo isso. Você tem uma descarga enorme da questão da dopamina. E outra coisa, na pornografia, você tem um estímulo muito visual.